Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Bom pessoal, nós começamos agora o estudo das funções. Então é um estudo meio longo, tá? Porém não é complicado, tá? Eu vou fazer várias videoaulas, né? Desde o início, onde a gente trabalha com a noção intuitiva de função, depois a gente define função, a gente vai ver a notação, né? Como é que se escreve, como é que se lê uma função. Primeiro, como que se entende, né? Como que se interpreta. Então, o que é uma função? Então, nas nossas primeiras videoaulas, a gente vai falar um pouco sobre isto, tá? Então, vocês já têm os slides. Nos slides que eu chamo de slides didáticos, né? Então, é um resumo. E nós vamos, então, através das videoaulas, trabalhar um pouco as ideias, né? Que nós colocamos aí nas videoaulas. Então, livro, caso alguém queira acompanhar pelo livro, até porque as questões são questões do livro que a gente vai fazer. Então, livro de vocês, página 39 a 68, ok? Muito bem, o que a gente estuda, pessoal, nesse momento, tá? Nesse início do estudo de funções, tá? Então, tá aqui, ó, objeto de estudo, isso aqui tá lá no slide número 2, tá? Noção intuitiva, que é o que eu vou começar a fazer hoje. Noção de função como relação entre conjuntos. É bem interessante isso aqui. Notação é a forma de escrever, né, a função, né, como que você representa simbolicamente uma função. Então, você sabe que a matemática tem uma linguagem própria, né, uma linguagem simbólica, e a gente precisa entender esta linguagem. Senão depois nós não conseguimos interpretar os problemas, tá? Funções definidas por fórmulas, a gente já começa aqui na noção intuitiva já a, a trabalhar as fórmulas, né? O que significa esta fórmula? Leitura informal de gráfico, é, né? Uma linguagem muito utilizada hoje em dia, né? Nas mídias de um modo geral. Então a gente tem que entender o gráfico, repito, é uma linguagem, então quem faz um gráfico? O que é que está querendo nos dizer? Então, que leitura eu faço daquela informação que está ali? É o comportamento, é algum comportamento. Então, alguma coisa, algum fato, algum fenômeno está tendo um comportamento. E o gráfico mostra exatamente isto, como que um fato, um fenômeno se comporta. Então, a leitura informal. Plano cartesiano, que vocês já conhecem, a gente reforça ele aqui. Construção de gráficos, repito, é uma linguagem gráfica. Então, a função, claro que primeiro nós temos que entender o que é uma função. E depois nós vamos representar essa função graficamente. E análise de gráfico. Então, esse aqui é o nosso primeiro momento. Então, os slides que vocês têm, né, vêm até aqui. Vamos trabalhar cada tópico desse, né, separadamente. Tá bom, pessoal? Bom, então o que a gente faz? A gente começa a estudar noção intuitiva. O que é noção intuitiva? O que é isso, pessoal? Bem, eu costumo dizer que noção intuitiva é um conhecimento que a gente adquire no dia a dia, certo? Então, pelo simples fato da gente viver, a gente vai se relacionando com as pessoas, com as coisas, e a gente vai adquirindo, vai desenvolvendo um conhecimento como consequência dessa relação, a gente vai adquirindo um conhecimento. E a gente usa desse conhecimento também para sobreviver para o nosso dia a dia, para entender as coisas. Como que as coisas se relacionam, como que as coisas funcionam. Então, todos nós já temos um conhecimento. Eu chamo isso de noção intuitiva. Né? É aquele conhecimento que, quando você precisa, ele vem naturalmente. Então, você sabe se relacionar com as coisas da natureza, você sabe se relacionar com os amigos, você sabe se relacionar no comércio. Okay? Por exemplo, você vai atravessar uma rua movimentada, né, de carros, certo? Você vai atravessar. Quando você chega na calçada, que você coloca o pé na rua para atravessar, você já vai olhar para os dois sentidos, para ver se tem algum veículo ou não.
Isto é natural, você faz isso intuitivamente. Por quê? Porque você já tem esse conhecimento dentro de você. Já você desenvolveu esse conhecimento, você já sabe disso. Se você atravessar a rua sem observar, você pode ser atropelado ou atropelada. Então, quando eu digo conhecimento ou noção intuitiva, é aquele conhecimento que você já adquiriu, você já se apropriou dele. E você utiliza ele sempre que for necessário. E isso vem naturalmente, porque já está dentro de você, você já se apropriou disso. É uma coisa natural. Então a gente vai adquirir esse conhecimento que a gente já tem para começar a trabalhar a função. Por isso chama-se noção intuitiva. Não é nada formal ainda. Não vamos formalizar esse conhecimento aí. Vamos partir de algo que a gente já conhece para poder desenvolver um novo conhecimento. Tá bom? Bom, pessoal, e para isso, o que eu faço? Eu vou pegar uma situação motivadora, eu chamo de situação motivadora. É uma situação que foi criada, né? Pode ser hipotética ou não. Hipotético significa um faz de conta, tá? Então pode ser hipotético ou não. Eu vou utilizar uma situação, problema, para a gente tirar dela um determinado conhecimento ou começar a construir a partir dela um conhecimento. Tá bom? Então, lá no slide de vocês, no slide número 7, tem essa situação. Eu coloco 3 situações que eu chamo de situações motivadoras, tá? Eu vou pegar essa daqui que ela é bastante interessante, tá? O que eu coloquei aqui, tá, pessoal? Eu coloquei aqui, então, essa é a situação motivadora número 2. Vocês entenderam o que eu estou falando? É uma situação que eu estou criando para a gente tirar dela um conhecimento, ou para a gente construir dela um conhecimento. Que é uma ideia, aquela ideia inicial, né? O que é que eu chamo de ideia, pessoal? É uma forma de você se organizar. Ideia é uma orientação. Então, como é que eu vou me orientar a partir das situações motivadoras para eu entender função? Tudo bem? Então, o que eu fiz aqui? Claro, eu fui lá na internet, peguei a imagem de uma cidade, né, uma imagem de cima. Eu nem sei que cidade é essa, isso não é importante para a gente agora, tá? E coloquei a imagem da cidade aqui, tranquilo? Está no slide número 7. E nesta cidade eu peguei 2 pontos quaisquer dela. 2 pontos, escolhi, né? Tem essa imagem aqui, que talvez fique um pouco difícil para vocês verem aí, tá? Me parece com uma igreja isso aqui. Então, eu chamei esse edifício, né? Essa edificação aqui de igreja matriz, ó, tá? E aqui parece que tem um parque, né? Uma praça, ó, tá? Toda arborizada aqui, ó, cheia de árvores. Então, eu chamei de Praça dos Touros. Isso é um faz de conta, tá, pessoal? Ok? Tá, então tem um prédio aqui que parece com uma igreja, chamei de igreja matriz, está aqui no lado esquerdo. E lá em cima, né, lá na região nordeste, digamos assim, da minha imagem, encontrei ali uma praça, chamei de Praça dos Touros. Tudo bem? Você observa que está distante uma da outra. Aí eu coloquei aqui, ó, problematizando. Vamos criar um problema aqui, ó. Considerando que a bandeirada tem o valor de R$ 4,50, bem, pessoal, o problema que eu criei é o seguinte, eu imagino que é uma cidade que tem serviços de táxi, ok? Então, uma pessoa vai chamar um táxi, ou precisa chamar, como aqui a igreja, geralmente em cidades maiores, em pontos movimentados, tem ponto de táxi. Então, tem lá táxi esperando o cliente chegar, ok? Então, imagina que alguém que está aqui na igreja matriz precisa ir lá na Praça dos Touros ou ali perto, ok? Então, ele vai lá no ponto de táxi e contrata os serviços do táxi, tranquilo? O problema ele foi criado nesse contexto, tá bom? Muito bem. A questão é, quanto que essa pessoa vai pagar pela corrida do táxi, né? Pelo serviço que ele está contratando. Esse é o problema. Tranquilo? Muito bem.
Bom, pessoal, agora nós temos que ter alguns conhecimentos a respeito disto. Se você mora num município pequeno, na maioria dos municípios tem serviço de táxi, certo? Porém, a organização desse serviço de táxi, ele varia de município por município, porque quem organiza o táxi é a prefeitura, ok? Em municípios pequenos, praticamente a coisa é meio solta. Então, não é aquele serviço organizado como tem em cidades grandes. Por exemplo, você chega em Campo Grande, vamos supor que você vai a Campo Grande de ônibus e chega na rodoviária, você vai pegar um táxi, porque a rodoviária fica longe do centro e você precisa ir no centro, ok? E não dá para ficar esperando o ônibus, então você vai contratar o serviço de um táxi, ok? Aí lá o serviço é organizado, por exemplo, tem uma fila de táxi. Exemplo, você não pode chegar lá e escolher o táxi que você quer. Você tem que pegar o primeiro que está na fila ali. Tá? Por quê? Porque é tudo organizado, tem que se respeitar, ok? E outra coisa, lá, por exemplo, e na maioria das grandes cidades, o taxista não cobra o preço que ele quer. Quem faz o cálculo é um aparelho chamado taxímetro. Não é o aparelho, né? É o programa que tem lá instalado nesse aparelho. É ele que faz o cálculo do quanto você vai pagar ou não. Então não é você não chega lá no motorista do táxi, quanto custa? Ele vai perguntar assim, para onde você vai? Eu vou para determinado lugar. Ah, daqui lá vai ficar, eu vou te cobrar R$ 50. Não é assim que funciona, ok? Então o cálculo é feito por um programa, por um software, né? Por um aplicativo, digamos assim, instalado no aparelho que se chama taxímetro, ok? Esse taxímetro está lá no painel do carro e conforme você vai andando, né, o carro vai andando, você está ali dentro do carro, você vai observando, ele vai calculando lá o valor que você vai pagar. Toda hora vai passando lá o valor, você vai vendo no visorzinho lá do taxímetro. É diferente, por exemplo, numa cidade pequena, onde esse serviço não é organizado assim. Na cidade pequena, por exemplo, já tem valores definidos. Então, se for uma corrida dentro da cidade, então você vai pagar R$ 15, todo mundo, independentemente da distância. Ah, se for na fazenda, bom, quantos quilômetros tem daqui na fazenda? Tem 30 quilômetros, então eu vou te cobrar R$ 50. Muitas das vezes é negociado com o motorista do táxi assim que você contrata o serviço. Ó, eu preciso lá na fazenda tal. Ele vai te perguntar assim, quantos quilômetros? Ah, tem 50 quilômetros. Estrada de terra? É, estrada de terra. Tá, então eu vou te cobrar R$ 100. Ah, não pode fazer por menos? Ah, te faço 90. Então o preço ele é combinado antes. Não é assim que funciona nas grandes cidades. Então, esse problema que eu criei aqui, ele é um problema considerando-se que nós estamos numa grande cidade e que o serviço de táxi ele é assim organizado, ok? Então, quem calcula o preço de quanto vai se custar esta corrida, tá? É um programa que está instalado lá no taxímetro, tranquilo? Muito bem, então vamos lá. Considerando que a bandeirada tem valor de R$ 4,50. Bem, o que é isto? O que é bandeirada, pessoal? Bom, vamos voltar então ao serviço de táxi organizado. Quando você contrata um táxi lá na cidade grande, quando você entra no táxi, lá no taxímetro, já vai ter um preço programado lá. Já tem um preço que está calculado lá. É o que nós chamamos de preço inicial, é o valor inicial. É um valor fixo. Esse valor inicial, que não depende de quanto você vai rodar, de quantos quilômetros vai ser a sua corrida, esse valor inicial todo mundo paga. Então, por exemplo, se no taxímetro está escrito lá R$ 4,50, quando você entra no carro, significa que a sua corrida já começa a custar R$ 4,50.
Tem um valor fixo, todo mundo vai pagar por ele. Esse valor inicial que está ali chama-se bandeirada. Então é a bandeirada. Entenderam? É um valor fixo, tá? Então entrou no carro, o motorista liga o taxímetro, já vai aparecer lá, sem rodar nenhum quilômetro, nenhum metro, sem o carro sair do lugar. Então vai aparecer no taxímetro um valor lá. No valor que eu coloquei aqui, ó, é de R$ 4,50. Então esse é o que nós chamamos de bandeirada. Muitos dos problemas iniciais de função são elaborados nesse contexto. Ele fala de bandeirada. Então, bandeirada é um valor fixo. Saiu do lugar, aí sim, então a quilometragem começa a correr. Então, se você rodou 100 metros, 1 quilômetro, aí o taxímetro vai calculando os valores. Partindo de quanto? De R$ 4,50. Então, bandeirada é um valor inicial, é um valor fixo que todo mundo paga, independentemente da distância que vai ser percorrida. Tranquilo, pessoal? Ok. Bom, então lá, considerando que a bandeirada é R$ 4,50, que cada quilômetro percorrido custa 80 centavos. Agora sim, esses 80 centavos você vai pagar, ou quem contratou o serviço do carro, vai pagar a cada quilômetro rodado. Então, aí sim. Então, todas as corridas têm o mesmo valor? Agora não. Todas as corridas têm o mesmo valor inicial, mas o valor final da corrida não. Por quê? Porque ele vai pagar, além dos R$ 4,50, olha o termo que eu usei, além dos R$ 4,50, ele vai pagar o quê? 80 centavos por quilômetro percorrido. Olha que cálculo simples, pessoal. Isso que eu falo. Você já tem conhecimento suficiente para fazer esse cálculo. Ok? Bom, e que a distância entre os dois pontos é de 22 quilômetros. Ou seja, a distância entre a Igreja Matriz e a Praça dos Touros é de 22 quilômetros. Então, uma pessoa que vai sair daqui e vem para cá, vai percorrer 22 quilômetros. Então, se ela contratar o táxi, ela vai pagar um táxi para percorrer 22 quilômetros. Tranquilo, pessoal? Então, são 3 informações. Bandeirada, preço por quilômetro rodado e a distância percorrida. Tranquilo? Quanto custaria a corrida de táxi com saída na Igreja Matriz e chegada na Praça do Touros? Gente, isso é muito tranquilo, tá bom? Se o meu objetivo é calcular quanto que vai custar, nesse caso, como você já sabe a distância, você pode até fazer o cálculo antes. Você já sabe que você entrou no carro, você já sabe que vai pagar R$ 4,50 de bandeirada. Você já sabe que custa 80 centavos. Então, você faz o cálculo, você já sabe se você vai ter dinheiro ou não para pagar. E como que eu resolvo esse problema, então? Gente, isso é muito simples, concorda? Vamos lá. Só um minutinho, pessoal, que eu engasguei aqui. Ok? Isso é muito tranquilo, ok? Por quê? Quantos quilômetros vai percorrer? Não são 22 quilômetros? Ok, então você vai pegar 22 e multiplicar por 0,80. Então, ó, 0,80 vezes 22. Cada quilômetro custa 80 centavos. Esse aqui é o preço unitário. Eu quero saber 22. Eu simplesmente vou multiplicar. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 8, 16. Precisa multiplicar 2 com 0, tá? Mesma coisa aqui. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 8, 16. Soma-se tudo isto. Ok. Bom, aí como eu estou multiplicando o número decimal, eu conto ó, 1, 2 casas decimais. Ó. Aí você vem aqui no resultado e conta 2 casas decimais. 1, 2 e a vírgula vem aqui. Significa então que para rodar 22 quilômetros, vai se pagar R$ 16,60. Mas é isto que vai custar a corrida?
Não, porque tem um valor fixo. Então, você pega agora esses R$17,60 e soma com os 4,50, que é o valor fixo. Então, isso aqui, pessoal, ó, é fixo. Ok? Esse valor aqui é o que veio daqui. Somando, portanto, 6 com 5 dá 11, vai 1, 12, né? 8 com 4, 12, vai 1, 22. Então, quanto vai se pagar por essa corrida? R$22. Não tem R, não. Ok? R$22,10. Eu fui colocar o R aqui, pessoal. Coloquei o R do conjunto dos números reais. Não tem esses aqui, não. Então, lá. R$22,10. Tranquilo? Olha que situação simples. Eu preciso conhecer função para resolver esse problema aqui? Não, né, pessoal? Então, esse conhecimento que a gente utilizou aqui, a gente já tem, né? Pelos 8, 9 anos de estudo do ensino fundamental, né? A gente já aprendeu a fazer esses cálculos. Então, a gente fala, é um conhecimento, é um cálculo que a gente faz intuitivamente, tá bom? Porém, nós vamos utilizar este conhecimento para desenvolver outros, né? Como eu já falei, tá? Eu consigo gravar, acho que até... Tá? Eu vou parar aqui, pessoal, porque eu estou conseguindo gravar apenas 20 minutos no meu celular, né? Coitadinho, já não aguenta mais. Aí eu volto, então, com outro vídeo, continuando com esta situação, porque aí tem outras perguntas, ó. Ok? Então, aí a gente volta para concluir, tá bom? Até mais.